Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai conversar sobre formação da Bíblia, cânon do Novo Testamento, reagindo a uma treta com católicos que colocaram eu e o Nicodemos. Vocês vão entender agora. O canal católico romano Santa Carona é um canal que já fez vídeo resposta a mim anteriormente no YouTube, meu vídeo sobre sola escritura. Eu cheguei a conversar com eles, eu fui uma vez em Anápolis e eu cheguei a sentar com o Guilherme e um outro rapaz lá pra conversar. Foi um tempo muito bom, a gente conversou, se conheceu, a gente trocou mensagem aí poucas vezes na vida, mas é um pessoal super gente boa, certo? Super gente boa. Nunca os respondi naquele vídeo que fizeram, mas fizeram mais um vídeo enquanto eu estava de férias, eu não vi, mas quando eu voltei de férias, vocês ficaram mandando, Iago, você viu lá o vídeo do Santa Carona e tal? Aí quando vocês pedem demais essas coisas, aí eu acho que vale a pena parar aqui um pouco para assistir. Então vou assistir o vídeo e enquanto assisto o vídeo vou comentando ponto a ponto. Não vou passar o vídeo inteiro deles, mas eu vou pontuando aqui cada uma das coisas que eles forem falando. Ao longo da história, na discussão entre católicos e protestantes, o segundo assunto que mais surge é com relação à diferença entre as Bíblias. Eu digo isso porque ela só não perde para a questão das imagens, que até hoje é um assunto bastante recorrente. E dois pastores da internet vieram com uma teoria um tanto inusitada. Para falar sobre a diferença da Bíblia católica e da protestante. O que já me chama a atenção logo de começo, porque o ponto que ele vai estabelecer, que é sobre a Igreja Católica só ter estabelecido o cânon do Novo Testamento de forma oficial em um concílio ecumênico em Trento, no século XVI, não é uma coisa assim tão inusitada. Isso tá na melhor da literatura protestante. Eu não sei se o Guilherme não possui intimidade com a literatura protestante sobre formação do cânon, mas essa é uma percepção que já tá aí, sabe? Se você pegar o principal livro protestante hoje sobre formação do cânon, que é o Canon Revisited, do Michael Kruger, é um dos argumentos que ele estabelece quando ele vai definir ali os padrões de canonicidade. Você tem D.A. Carson na sua introdução ao Novo Testamento, você tem o Mary Cetinay, você tem, sabe, vários autores estabelecendo exatamente o mesmo ponto. Não é algo inusitado. Se ele acha inusitado, é porque essa é a primeira apresentação que ele tem a um ponto que já é estabelecido há muito tempo dentro da filosofia protestante acerca da formação do cânon. A surpresa dele com o argumento demonstra pouca intimidade com algo que já está sendo estabelecido há muito tempo. Ou seja, me parece que o Guilherme não é um leitor dos argumentos protestantes acerca da formação do cânon. Significa que ele estabeleceu a ideia dele mais da apologética católica do que da leitura do outro lado. Isso significa necessariamente que ele não sabe do que ele está falando? Não, mas é claramente um ponto cego que ele já estabelece aqui logo no começo. E nesse trecho ele fala algumas informações um tanto estranhas. A primeira é dizer que São Jerônimo traduziu os 66 livros da Bíblia, conforme o cânon protestante, e teria acrescentado mais 7 livros que seriam facultativos. As pessoas liam se quisessem. O Jerônimo, quando fez a tradução, ele traduziu não somente aqueles livros que nós conhecemos, os 66 livros canônicos, mas ele introduziu os apócrifos e pseudepígrafos também. Só que não eram reconhecidos pela igreja. Estava lá para quem quisesse consultar, quisesse saber. Ele também afirma que a Igreja Católica utilizava o cânon protestante nessa época. A igreja usava aquele cânon que nós conhecemos. E por fim, ele fala que o Concílio de Trento foi o responsável por oficializar o cânon bíblico católico. E isso teria acontecido somente após a morte de Martinho Lutero. Na Contra-Reforma de Trento, ela então oficializou a Vulgata Latina, que incluía os livros, os pseudepígrafos e os apócrifos, né? E aí está a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Ele pontua 3 argumentos aqui do vídeo do Nicodemos. Eu não vi o vídeo do Nicodemos, não sei se tem mais argumentos ali, certamente deve ter, mas ele pontua 3 coisas sobre o Nicodemos. Primeiro, que Jerônimo teria traduzido a Bíblia com os 66 livros, como a gente entende no protestantismo, e outros livros que eram facultativos, e no caso seriam os apócrifos. O segundo argumento é que a igreja primitiva tradicionalmente usava o cânon protestante, e o terceiro argumento é que a igreja católica só definiu o seu cânon, com seus 72 livros, em Trento, no século XVI. São 3 argumentos. Eu concordo com os 3 argumentos do Nicodemos. Ele deve, então, se opor a esse argumento aqui no vídeo. Ele diz que esse vídeo do Nicodemos caiu em desuso, aí ficou perdido na internet, mas aí eu ressuscitei esse assunto em um vídeo, um Teólogos do Twitter, onde eu comento em um minutinho um tweet de alguém dizendo que Lutero tirou livros da Bíblia. Eu digo que não tirou, e que na verdade foi Trento que acrescentou livros na Bíblia, que seria o último ponto do argumento do Nicodemos. Então a gente tem 3 argumentos protestantes que ele elenca aqui no vídeo dele, 3 do Nicodemos e um meu que é igual ao último aí do Nicodemos. Ele disse que o cânon oficial sempre foi o que a igreja protestante segue. Nós sabemos que o cânon tradicional cristão é o cânon protestante. E também afirmou que o Concílio de Trento tinha sido a primeira vez na história que a igreja católica tinha definido um cânon bíblico. O que a igreja católica fez foi, pela primeira vez,
quis criar um concílio que definisse qual era realmente o cânon que eles aceitavam. Isso só foi feito com Trento, meu querido. Só foi feito depois da reforma. E isso é muito problemático. Vamos agora começar a destrinchar esse problema. Então no meu vídeo ele pontua alguns argumentos. O primeiro argumento meu que ele pontua é que Lutero não tirou livros da Bíblia, foi a Igreja Católica que acrescentou livros na Bíblia. Então ele pontua um segundo argumento de que o cânon tradicional da Igreja é um cânon protestante que está estabelecido desde o século IV, que esse é um argumento idêntico ao segundo argumento de Nicodemos. E então cita um terceiro argumento meu, que seria o fato de que Trento foi o único momento em que houve um concílio católico de fato para definir os livros do Novo Testamento. Ou seja, ele elenca aqui 3 argumentos de Nicodemos, 3 argumentos meus, 2 argumentos do Nicodemos são iguais aos meus, ou os meus são iguais ao Nicodemos, já que ele é mais velho, né, mais respeitável, obviamente, e 2 argumentos são particulares de cada um. Então, a gente tem aqui 4 argumentos sendo postos pelo Guilherme Cadoá acerca do que eu e o Nicodemos argumentamos sobre Cânon. Jerônimo, quando traduziu livros também facultativos. O cânon tradicional da igreja era o cânon protestante. Apenas em Trento é que a Igreja Católica definiu o seu cânon, e Lutero não tirou livros da Bíblia, foi a Igreja Católica que adicionou. Alguns argumentos aqui se sobrepõem um pouco, mas esses são os 4 argumentos que ele elenca inicialmente aqui nos primeiros 4 minutos e 30 segundos do seu vídeo. Tudo começou, obviamente, antes de Cristo. Como você sabe, os judeus eles tinham livros que eram sagrados para eles. Os livros de Moisés, por exemplo, a Torá, né? Os judeus até hoje seguem esses livros. Só que os judeus não possuíam um cânon estabelecido de quais eram os livros sagrados. Não existia um documento judaico que dizia esses são os livros. Aparentemente ele não vai pegar esses 4 argumentos e destrinchá-los um a um. Ele vai começar a contar a história da formação do cânon. Ele começa falando do Antigo Testamento, e ele já começa com uma falácia muito famosa dentro do ambiente católico romano, de que é a falácia de que os judeus não possuíam um cânon estabelecido, que eles não possuíam um documento que dissesse quais eram os livros estabelecidos. O problema é que, primeiro, achar que um documento é que vai estabelecer isso é falso, ainda mais considerando a religião judaica, onde a tradição oral era um fator muito estabelecido para eles. O cânon era estabelecido pela comunidade. A comunidade judaica reconhecia o cânon do Antigo Testamento a partir de uma sabedoria que era passada de geração em geração. E nós sabemos, com elevado grau de segurança, que os judeus possuíam uma lista de livros estabelecidos conhecida e comum a toda a comunidade judaica. Obviamente, ao longo de mais de 1000 anos da religião judaica, esses cânons foram ficando diferentes dependendo da região onde eles estavam. E é aí que começa a surgir algumas diferenças no cânon dos judeus. Ele diz que o cânon é diferente dependendo da região onde eles estavam e tal, e isso também é mentiroso. Isso vem da ideia de um cânon alexandrino, isso vem da ideia de que existiam cânones em competição, e a gente já estabeleceu que isso é falso, tanto no nosso vídeo já, antigo, sobre cânon do Antigo Testamento, que tá aqui no canal, você pode assistir lá de graça. O vídeo se chama Lutero retirou livros da Bíblia. Você pode assistir lá e a gente mostra como essa ideia é falsa. Mas a gente estabeleceu isso já com mais detalhes lá na nossa escola de teologia. Tem uma aula inteira sobre cânon do Antigo Testamento. Você pode também se atualizar lá se você tiver interesse em saber que dentro da comunidade judaica existia um cânon estabelecido, sim. As evidências que eles tentam dar para dizer que não são muito fracas. Tanto que essas evidências nem são dadas aqui no vídeo dele. Aqui, basicamente, a gente tá falando do Antigo Testamento. Nada de Novo Testamento por enquanto. Os escritos padrão dos judeus, eles chamavam de Tanakh. E o que era Tanakh? É uma referência que a gente tem um pouco genérica para se referir aos livros que tinham sido escritos em hebraico ou então no aramaico. Era basicamente o cânon mais comum utilizado pelos judeus até mesmo no período de Jesus. E os livros que faziam parte da Tanakh nós chamamos de protocanônicos. O primeiro cânon que os judeus utilizavam, protocanônicos. Acontece que os escritos judeus, eles haviam sofrido entre o século 3 e 1 a.C. uma tradução para o grego koiné, que é uma variação do grego. Essa versão eles chamam de Septuaginta. Só que a Septuaginta tem uma leve diferença, porque ela possui 7 livros a mais em relação à Tanakh. Mas isso é falso também, certo? Isso é falso. Porque existiam várias versões da Septuaginta, e as várias versões da Septuaginta traziam livros a mais diferentes. Veja, quando você olha para a Septuaginta, você tinha o Códice Alexandrino, você tinha o Códice Vaticano, você tinha o Códice Sinaítico. Essas 3 versões da Septuaginta possuíam livros diferentes ali, além do Antigo Testamento. Vê, no Códice Alexandrino você tem livros apócrifos que não constam na Bíblia Católica, como o apócrifo de Esdras, que não confunda com o Esdras da Bíblia. Você também tem Salmos de Salomão, não tá na Bíblia Católica. Você tem 3º e 4º Macabeus, que não constam na Bíblia Católica. Se a Septuaginta traz os deuterocanônicos, os livros extras, né, os livros a mais que aparecem ali no Antigo Testamento, por que é que o Códice Alexandrino da Septuaginta não é considerado pela Igreja Católica? Eles colocam
terceiro e quarto Macabeus, eles colocam esse outro Esdras, eles não colocam Salmos de Salomão. Não, é porque eles não seguem a versão alexandrina da Septuaginta. Eles seguem a versão vaticana, o Códice Vaticano da Septuaginta. Só que no Códice Vaticano também tem esse outro livro de Esdras que não consta na Bíblia Católica. E no Códice Vaticano não tem nenhum livro de Macabeus. Então por que tem livro de Macabeus na Bíblia Católica? Ah não, é porque eles seguem o Códice Sinaítico, na verdade, a versão sinaítica da Septuaginta. Só que no Códice Sinaítico você tem o quarto Macabeus. Você não tem o livro de Baruque, você não tem segunda Macabeus, e você ainda tem uma adição lá da Epístola de Barnabé e do Pastor de Hermas. Então, onde a Septuaginta representa o cânon exato que a Igreja Católica passa a assumir para si? Se nenhuma das versões da Septuaginta que nós temos hoje, seja a versão alexandrina, seja a versão do Vaticano, seja a versão sinaítica, representa exatamente a lista de livros que os católicos assumem. Então dizer que, não, o que aconteceu foi que existia um cânon tradicional, aí surgiu a Septuaginta, que era a tradução da Bíblia para o grego koiné, e nessa Septuaginta havia o cânon completo. Isso é uma falsificação acerca do que é a Septuaginta, porque você não encontra nada disso na Septuaginta. Fora que todas as fontes da Septuaginta que nós temos hoje são fontes cristãs. A gente não tem preservado as fontes judaicas da Septuaginta, o modo como eles faziam, só os cristãos preservaram a Septuaginta pra gente. Então existe um gap histórico imenso pra gente saber exatamente quais eram as versões primárias da Septuaginta. Os católicos não sabem disso, a gente não sabe disso. Septuaginta são todos os livros protocanônicos, ou seja, os da Tanakh, mais 7 livros. Esses 7 livros, eles têm o nome de deuterocanônicos, porque deutero vem do grego que significa segundo, é o segundo cânon. Então você tem a Tanakh com os protocanônicos e a Septuaginta com os deuterocanônicos. Então, como a gente está falando aqui de Antigo Testamento, qual é basicamente a diferença? Quais são esses 7 livros que tem na Septuaginta, mas não tem na Tanakh? Simples, são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2 e alguns trechos dos livros de Esther e Daniel. E eu não sei se você já reparou aqui a diferença, mas se você não reparou, eu vou te contar. A Tanakh é o Antigo Testamento dos protestantes e a Septuaginta é o Antigo Testamento dos católicos. E é essa a diferença entre uma Bíblia e outra. Os protestantes usam Tanakh, os católicos usam Septuaginta. Dizer que os protestantes usam a Tanakh, né, a tradição hebraica antiga, e que os católicos usam a Septuaginta é falso, porque não há nenhuma versão da Septuaginta que corresponda à Bíblia católica de hoje. E me parece muito estranho o Guilherme estabelecer tão claramente que a gente usa a Tanakh, logo depois de dizer que os judeus não possuíam um cânon estabelecido. Como é que existe um cânon estabelecido, a Tanakh, que é o que a gente segue como protestante, mas na verdade o cânon dos judeus só foi estabelecido posteriormente em Jâmia? Isso não é verdade. Os judeus tinham exatamente um cânon tradicional, como o Guilherme colocou. Se você é aluno do Catequese com Farofa, você sabe que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos. Então os apóstolos são os detentores da verdadeira fé. Logo, se os apóstolos acreditam, a Igreja acredita. E mais uma vez, tem um problema aqui, porque o nosso cânon do Antigo Testamento foi recebido dos judeus. Jesus era um judeu, e Jesus judeu, sendo um judeu de fato, seguiu o cânon que lhe era estabelecido. Ele não veio para nos libertar do Deus mau do Antigo Testamento. Ele veio debaixo da lei do Antigo Testamento. Mas veja, se aquilo que os apóstolos acreditam é o que a gente acredita, então não importa o cânon dos judeus, importa o que os apóstolos acreditavam, o que a gente faz com que um apóstolo, Paulo, disse? Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita de toda maneira, principalmente porque, na verdade, lhes foram confiados os oráculos de Deus. Paulo, o apóstolo, acreditava que os oráculos de Deus, ou seja, a revelação da palavra de Deus no Antigo Testamento, foi confiada aos judeus. Então, sim, importa o que os judeus acreditavam sobre o cânon do Antigo Testamento. Mais à frente, Paulo, o apóstolo, em Romanos 9, diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, dos israelitas é as alianças, a lei e as promessas que estão escritas no texto do Antigo Testamento. Ou seja, simplesmente dizer, não, a gente está com os apóstolos e não com os judeus, é não estar com os apóstolos, porque o apóstolo Paulo estabeleceu que a lei, as alianças, as promessas e os oráculos de Deus
foram confiados aos israelitas, ao povo judeu. É por isso que a gente segue o cânon dos judeus quando a gente fala de Antigo Testamento. Porque os apóstolos acreditavam no cânon dos judeus. Porque os apóstolos acreditavam que foi aos judeus e ao povo físico de Israel que foi confiada a revelação do Antigo Testamento. Nós não podemos retroativamente oferecer um novo cânon para os judeus. Nós recebemos o Antigo Testamento deles. Uma redefinição do que era a revelação de Deus no Antigo Testamento deveria ter sido estabelecida no próprio Novo Testamento. Se Jesus estivesse se opondo àquilo que é mais fundamental no estabelecimento da fé, que é a própria definição do que é a Escritura e a palavra de Deus, Jesus faria isso. Jesus não faz. Ele só cita várias vezes o Antigo Testamento, os apóstolos citam várias vezes o Antigo Testamento, e eles não discutem qual é a extensão desse cânon, porque eles só recebem esse cânon do próprio povo israelita. Aí ele diz, os apóstolos acreditavam na Septuaginta, os apóstolos usavam a Septuaginta, e com isso dá a entender que os apóstolos acreditavam no cânon que era estabelecido pela Septuaginta. O problema disso é que os apóstolos não usavam só a Septuaginta, os apóstolos também faziam as próprias traduções do hebraico. De todas as citações do Novo Testamento ao Antigo Testamento, sim, uma grande delas vem da Septuaginta, e há um motivo para isso. É porque a Septuaginta era a única tradução da Bíblia hebraica para o grego. Se eles estão escrevendo em grego, você usa a tradução do grego. Se eu estou escrevendo em português, eu vou citar Karl Marx. Eu não vou fazer sempre minha própria tradução do alemão. Eu vou pegar minha versão aqui em português e vou citar, porque já tem uma tradução estabelecida ali. Os apóstolos várias vezes usaram a tradução para a língua que eles estavam escrevendo. Isso não valida toda a tradução da Septuaginta como uma tradução inspirada. Isso não valida todas as coleções de livros que estavam na Septuaginta como uma coleção de livros definitiva do Antigo Testamento. Porque, veja, outras vezes os apóstolos fazem uma tradução literal da versão hebraica das Escrituras. Eles não usam a Septuaginta, você compara o versículo do Antigo Testamento citado no Novo com a Septuaginta e tá diferente, a tradução é diferente, e a gente entende que essa é uma tradução que vem direto das fontes hebraicas. Então, ao fazer isso, o apóstolo está validando o cânon hebraico. Não tá, porque escolher uma tradução para citar não significa validar toda a tradução em outros trechos que você não citou. Ora, se eu tenho aqui as obras completas de Adam Smith, eu vou citar ele num paper, e eu acho que aquela tradução tá boa, eu cito, mas tem um outro trecho que eu vou traduzir e eu não acho muito legal, eu vou na fonte e corrijo. O que provavelmente os apóstolos fizeram foi usar sempre a Septuaginta como padrão, mas quando a tradução da Septuaginta não parecia boa pra eles, eles faziam a própria tradução, vinda direto do hebraico. Achar que porque os apóstolos citaram a Septuaginta significa uma aprovação total à Septuaginta é ir muito além daquilo que a evidência fornece. Justamente porque eles não citaram só a Septuaginta, também fizeram as próprias traduções do hebraico. E ainda se fosse, não existe nenhuma versão da Septuaginta que corresponda à Bíblia Católica Romana hoje. Acontece que ao longo da história, ali antes do século IV, várias correntes de pensamento católicas tentavam montar um cânon que seria católico. Era para montar ali o Novo Testamento. E existiam grupos que acreditavam que não era para colocar nada, e já outros que queriam colocar muita coisa. Como a igreja não tinha batido o martelo num cânon, as pessoas foram traduzindo esses livros separadamente para o latim. E esses livros nós chamamos de Vetus Latina. Ele não é um livro compilado, mas é uma compilação de vários livros soltos que viriam ali a compor a Bíblia que a gente tem hoje. E isso vai acontecer no ano 382 no Concílio de Roma, através das mãos do Papa Dámaso I. Muito, mas muito antes do Concílio de Trento. E nesse concílio já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos. Desde todo o sempre, a igreja utilizou a Septuaginta, porque a igreja não segue o cânon judaico. A igreja segue a tradição dos apóstolos. Aí ele vai argumentar uma coisa bem correta, de que, como não existia um martelo batido acerca de qual era o cânon do Novo Testamento, as pessoas foram traduzindo vários livros ali, tanto para o grego como para o latim. Isso é a mais pura verdade, porque dentro do contexto primitivo você tinha várias ideias em competição. Quando os apóstolos morrem, o que a igreja faz é querer preservar a tradição dos apóstolos. Como não existia gravador para gravar o que os apóstolos disseram, o único registro possível da tradição dos apóstolos era o que tinha ficado escrito. Você não tem como confiar na transmissão oral desses ensinos, porque vários que ouviram discordam acerca do que realmente foi dito. As próprias igrejas do Novo Testamento, que tinham os apóstolos pregando lá em loco, elas próprias começaram a acreditar em algumas heresias e erros que Paulo teve que corrigir, que Pedro, que João tiveram que corrigir, que Judas tiveram que corrigir nas suas cartas. Onde é que estava a fonte segura de registro da tradição apostólica? Nos textos apostólicos. O que passou a acontecer? A igreja começou então a discutir sobre quais eram os documentos realmente apostólicos. E você tinha várias formas de se aproximar desses documentos. O que a gente sabe, e isso eu já expliquei para os meus alunos lá na escola de teologia, se você é aluno da escola, você viu isso com muitos detalhes e muitas fontes primárias, é que
Os primeiros pais da igreja usaram constantemente os textos que nós temos hoje como textos da Bíblia Sagrada. A gente fala de um testemunho informal e de um testemunho formal acerca do cânon do Novo Testamento. O testemunho informal é o simples uso dos documentos do Novo Testamento por parte dos pais da igreja. Eles citavam o Novo Testamento, pegavam um texto e diziam que aquilo era a palavra de Deus, e os eruditos vão catalogando a forma como eles citavam esses documentos. O que a gente entende é que já desde o fim do século I, no século II, os textos que compõem o Novo Testamento já eram citados como palavra de Deus por parte dos pais da igreja. Há um testemunho informal que corrobora que a igreja já era edificada por aqueles documentos desde o começo. Agora, existe um testemunho formal. Qual é o testemunho formal? São as listas de livros inspirados que começaram a ser propostas na igreja. A primeira lista veio de um herege chamado Marcião. Você tem o cânon muratoriano, que data ali de 170 depois de Cristo. Você encontra Eusébio, Orígenes e então vários pais da igreja um pouco mais posteriores, ali na igreja antiga, citando listas, né, do que seria o Novo Testamento. Você compara essas listas, elas são muito parecidas, por mais que possuam as suas divergências sobre quais documentos eram ou não realmente apostólicos. E apesar de todas essas divergências, lá pelo século IV foi que a igreja começou de forma muito orgânica a concordar acerca da lista que nós temos hoje no Novo Testamento. Se você olha para trás, você percebe que a decisão acerca de qual era o cânon do Novo Testamento não foi uma decisão centralizada. Você não tem uma instituição definindo qual era o cânon do Novo Testamento. Você tem vários grupos separados chegando às mesmas conclusões acerca do que era o cânon, o que mostra que o cânon, na verdade, se impôs sobre a igreja. Se o cânon do Novo Testamento é nada mais do que Deus falando com a sua igreja, tudo que a igreja fez foi ouvir a voz de Deus, e por isso, crentes do mundo todo ouviram a voz de Deus e reconheceram que esses documentos era Deus falando e outros não eram. Então a igreja chegou de forma muito orgânica, muito natural, sem nenhuma força impositiva sobre elas, sem nenhum planejador central definindo qual era o cânon do Novo Testamento. Se você quiser as fontes primárias disso, de novo, lá na Escola de Teologia, a gente mostra os textos dos pais da igreja com muitos detalhes. Mas então é que ele vai argumentar que foi no Concílio de Roma que foi estabelecido o cânon definitivo do Novo Testamento. Muito, muito antes de Trento, ele vai dizer. E aqui mora, talvez, um dos grandes problemas argumentativos do Guilherme. É acreditar que no Concílio de Roma fechou-se o cânon do Novo Testamento, debaixo do Papa Damásio I. Por que isso é um problema? Porque o Concílio de Roma não foi um concílio ecumênico. O Concílio de Roma é reconhecido até por muitos católicos como um concílio local. E como um concílio local, vários outros concílios locais tentaram definir qual era o cânon. Calhou do Concílio de Roma definir o cânon da forma como a Igreja Romana hoje segue. Mas vários outros concílios definiram outros cânones. A questão é que são vários concílios locais, não é concílio ecumênico. O único concílio ecumênico que a Igreja Católica invocou para definir os documentos foi o Concílio de Trento, não foi o Concílio de Roma. Primeiro, que falar de Damásio I como Papa é problemático porque isso é uma crença católica, isso é fé católica, fé, pura fé. Não existe evidência que aponte isso. Primeiro que nesse tempo o termo Papa ainda era um termo geral usado para todos os bispos. Só que com o tempo o termo Papa foi ser restrito apenas ao bispo de Roma, lá com o Papa Leão I. Leão I foi o 45º Papa, segundo a Igreja Romana, mas foi o primeiro a ser chamado assim. São Damásio é o 37º Papa Romano, segundo a percepção retroativa aí, né? O catolicismo romano precisa olhar retroativamente para a história da Igreja e pegar elementos posteriores e jogar para aquilo que é anterior para fazer parecer que as coisas são como são. Mas Damásio I não era conhecido como Papa, ele era apenas um bispo e era bispo de Roma. Claro, agora eles tratam todos os bispos de Roma como se fossem papas, quando não é. E o Concílio de Roma foi um concílio local, restrito a Roma. Agora, se o Concílio de Roma definiu claramente qual era o cânon do Novo Testamento pela Igreja Católica ali em 382 d.C., por que aqui ainda teve o Concílio de Hipona em 393? Por que ainda teve o Concílio de Cartago em 397 para tentar estabelecer o cânon do Novo Testamento? Se isso foi estabelecido em Roma, por que ainda existem concílios posteriores tentando fazer a mesma coisa? Isso parece indicar que não houve um fechamento total e absoluto do que era. E veja, Hipona, Cartago, até Laodiceia, que é anterior a Roma, são concílios regionais. São concílios locais, não são concílios ecumênicos. Até onde me consta, reconhece-se como os concílios ecumênicos da antiguidade o primeiro concílio de Niceia, o primeiro concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o segundo e o terceiro concílio de Constantinopla, o segundo concílio de Niceia e o quarto concílio de Constantinopla. Não me consta o concílio de Roma sendo contado como um concílio ecumênico. Pelo menos não me parece ser reconhecido pelas igrejas por aí. Iago, você tá inventando, você vai dizer. Isso é uma coisa
da sua cabeça, mas não é. Isso é o que os eruditos têm dito há muito tempo. Ora, isso é o que o próprio Yves Conga escreve. Ele foi teólogo dominicano, cardeal francês, e ele escreve no Tradition and Traditions: uma lista oficial e definitiva de escritos inspirados não existia na Igreja Católica até o Concílio de Trento. É o que está escrito na Nova Enciclopédia Católica, editado pela Universidade Católica da América. De acordo com a doutrina católica, o critério mais próximo do cânone bíblico é a decisão infalível da Igreja. Esta decisão não foi dada até bastante tarde na história da Igreja, no Concílio de Trento. O Concílio de Trento definitivamente resolveu a questão do cânon do Antigo Testamento. Que isso não havia sido feito anteriormente é evidente pela incerteza que persistiu até a época de Trento. Essa não é uma ideia absurda, nova, que o protestante inventou. Isso chega a ser crido por alguns eruditos e por comissões católico-romanas. Então não nos importa se os judeus usavam Tanakh. O importante é saber se os apóstolos usavam a Septuaginta. Eu já respondi isso tudo e eu não vou me repetir. E isso a gente já sabe que é o caso. Logo depois do concílio, o Papa Damaso chamou Jerônimo de Estridão, também conhecido como São Jerônimo, para revisar a Vetus Latina e compilar todos os 72 livros para um latim vulgar, um latim que todas as pessoas pudessem entender. Essa edição no latim vulgar a gente chama de Vulgata Latina. E aqui ele tenta lidar com os argumentos que ele elenca, não é, meus e do Nicodemos ali prioritariamente, de que a Bíblia da Igreja era a Bíblia protestante. Parece que ele não conseguiu refutar bem esse argumento. A ideia de que foi definido qual era o cânon antes de Trento, também usar Roma como argumento para isso não se justifica, mas agora ele vai falar sobre Jerônimo. E aqui ele vai argumentar que não, Jerônimo traduziu a Septuaginta, incluindo os livros deuterocanônicos. Mas veja, o próprio Jerônimo fez uma distinção entre esses livros. Mais uma vez, a Nova Enciclopédia Católica diz assim: São Jerônimo fez uma distinção entre livros canônicos e livros eclesiásticos. Este último ele julgou circular pela Igreja como uma boa leitura espiritual, mas não foi reconhecido como escritura autorizada. A situação permaneceu obscura nos séculos seguintes. Veja, a Enciclopédia Católica reconhece que houve uma divisão na tradução feita por Jerônimo. Veja, o próprio catolicismo costuma reconhecer isso acerca de São Jerônimo, que havia uma diferença entre livros eclesiásticos e livros canônicos. E por mais que ele tenha traduzido uma versão da Septuaginta, isso não significa necessariamente que ele está dizendo que todos aqueles livros são canônicos. Até porque era muito comum no período primitivo que houvesse compilados de livros que incluíam todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento e uma série de livros conhecidos como eclesiásticos, livros que eram úteis para a edificação e para a leitura, mas que não compunham necessariamente o cânon de livros inspirados. Então, Nicodemos parece ter razão sobre Jerônimo, segundo até uma própria Enciclopédia Católica. Só depois dessa cacetada de referências é que nasce Martim Lutero. E aí ele vai, se torna monge, se rebela, cria as 95 teses, e aí em 1522 ele resolve iniciar a tradução da sua própria Bíblia para o alemão, utilizando como referência a Vulgata Latina de São Jerônimo. E 12 anos depois, Lutero enfim publica a sua Bíblia com um parêntese. Ele tirou o livro de Tiago. Isso tá errado, tá errado, isso é falso. Mais uma vez, isso é uma falsificação. Lutero não tirou o livro de Tiago da Bíblia. Lutero colocou no final, certo, o documento. E ele disse que aquele era um livro dispensável, era uma carta de palha, porque ele via pouco do evangelho ali. Isso é uma idiotice do Lutero, certo? Completa idiotice do Martim Lutero. Tanto que na segunda edição da sua Bíblia, ele corrige esse erro e diz que não, ali foi um erro meu e tal. É Lutero sendo meio bocó, né? Lutero tinha suas bocosices, Lutero tinha vários erros, ninguém tá aqui pra dizer que Lutero era uma pessoa perfeita. Lutero cometeu vários erros e tentar tirar Tiago e colocar Tiago como um livro B no Novo Testamento era uma loucura, é uma bobeira. Não é o tipo de coisa que se passa pano pra Lutero. Mas Lutero não tirou não, certo? Lutero só tratou aquele livro como um livro dispensável, porque ele achava que o que tinha em Tiago já tinha em todo o resto, e o que tinha em todo o resto faltava muito em Tiago, o que é uma leitura muito boba de uma carta muito importante do Novo Testamento. Mas isso não significa que Lutero foi o responsável por tirar os deuterocanônicos da Bíblia. Não. Lutero só seguiu o cânon tradicional da Igreja Primitiva, que foi deturpado pela Igreja Católica Romana, tentando estabelecer os livros apócrifos, mas que isso só foi batido martelo dentro do próprio catolicismo com o Martinho Lutero, como muitos católicos também reconhecem. E ainda diz que Lutero alterou um trecho da Sagrada Escritura. Isso falando da tradução de Romanos 1,16, sobre o justo viverá pela fé e tal, mas aí já é um debate sobre tradução de equivalência formal contra equivalência dinâmica, um debate que eu acho que o Guilherme não tá muito por dentro, de que nem sempre a tradução é palavra por palavra, você precisa traduzir sentido também, e traduzindo sentido você pode adicionar ou remover palavras. Geralmente, para traduzir sentido, você adiciona palavras. Lutero parece ter entendido que o sentido do texto requeria mais palavras que deixasse aquilo mais bem explicativo. Isso é um recurso de tradução comumente usado, mas eu concordo, eu acho que não é uma boa tradução não, a tradução de Lutero. A tradução de Lutero é muito limitada. Ela é a tradução de um
um homem sozinho que fez muito trabalho a partir do latim no século XVI. A gente tem traduções muito melhores hoje, muito obrigado. E não só isso, a gente consegue ler direto do hebraico e do grego para traduzir o Antigo e Novo Testamento. A gente tem muito recurso para isso. Equipes e comitês de tradução para poder ir lá no texto e entendê-lo bem. Foi um trabalho de um momento, de um homem para um público naquele momento. Era o melhor que eles possuíam e graças a Deus que houve aquilo para aquele momento e graças a Deus que a gente avançou bastante nos processos de tradução para não depender do que uma só pessoa diz, para a gente poder conferir e entender claramente, através de um uso de livre exame da escritura. Ao invés da escritura estar presa nas cátedras romanas em um idioma que o povo não fala, a escritura está na nossa mão, em uma linguagem que nós podemos aferir, e existem vários eruditos em grego, e o grego é algo que pode ser acessado e estudado por qualquer cristão para que ele possa voltar aos originais e tentar entender o evangelho. Isso é uma coisa maravilhosa. E isso não diz nada sobre a formação do cano do Novo Testamento. O fato de Lutero ter errado uma tradução, ou vou dar esse braço e a torcer, ele falsificou uma tradução ao seu bel prazer, o que eu acho que não foi, mas se você quiser aceitar que foi isso, pra mim não importa. E aí, diante dessa aberração contra a escritura, o Papa convoca o Concílio de Trento para ajudar a colocar ordem na coisa. O Concílio de Trento, ele tinha uma função. Até o protestantismo, não existia outra igreja cristã que não fosse a católica no Ocidente. Todo lugar que você ouvisse falar de Jesus era a igreja católica, não tinha outra forma de ser assim. Acontece que com a chegada da revolta protestante e todas essas aberrações que o Lutero trouxe, a igreja precisou colocar ordem na casa. E aí ela precisou colocar na pedra qual que é a forma católica de ser, para que não se confundisse. Mas à frente ele começa a falar que Trento foi importante porque não existia nenhuma outra igreja cristã no mundo além da católica, o que parece desconsiderar o fato de que sempre houve dissidência do catolicismo romano ao longo de toda a história da humanidade, mas isso é tema para outro vídeo. O catolicismo nunca foi a única igreja cristã, sempre houve dissidência em todo lugar, e muitas dissidências tentaram ser incorporadas de alguma forma. E aí a igreja começa a unificar um monte de coisa, como por exemplo, o rito da missa, o catecismo romano surge nesse período, e também a edição da Bíblia. E aí, por conta disso, o Concílio de Trento resolve reafirmar mais uma vez qual é o cânon da Escritura. E aí ele diz o seguinte: para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por este sínodo, julgo oportuno acrescentar a este decreto o elenco. São os seguintes, e ele cita novamente todos os 72 livros. E depois de citá-los, ainda reforça: se porém alguém não receber como sagrados e canônicos esses livros em sua integridade, com todas as suas partes, tal como costumavam ser lidos na Igreja Católica e estão contidos na antiga edição latina da Vulgata, e desprezar ciente e propositadamente as tradições antes mencionadas, seja anátema. E aqui é uma coisa boa para poder explicar para o Iago e para o Augustus Nicodemos. O Concílio de Trento não está definindo o cânon, ele está reforçando o cânon. Quem definiu o cânon foi outro concílio, o de Roma, no ano 382. O Augustus Nicodemos, ele faz uma salada louca, ele faz um mexidão paulista e mistura alhos com bugalhos e etc e tal. Na Contra-Reforma de Trento, ela então oficializou a Vulgata Latina, que incluía os livros, os pseudepígrafos e os apócrifos, né? O que acontece no Concílio de Trento não é que a igreja definiu o cânon. O que a igreja definiu foi a edição da Bíblia, que é a Vulgata Latina. O que a igreja está definindo é a tradução, e não a quantidade e a ordem dos livros, mas sim a edição dela. O que o Guilherme tenta fazer é dizer que porque os livros apócrifos já eram recebidos na tradução da Vulgata Latina entre várias igrejas católicas e que o Concílio de Trento bateu o martelo acerca de algo que já acontecia, então não foi Trento que definiu. Trento só reconheceu uma coisa que já tinha sido definida antes. Mas não. Trento bate o martelo acerca de um costume que já estava estabelecido. Porque os concílios não criam novas coisas, geralmente. Eles geralmente estabelecem o que já é dado. O que já era dado no período do século XVI era que já estavam usando os apócrifos. Justamente porque houve um processo de afastamento daquilo que era o cânon tradicional. Agora, nenhum martelo foi batido antes disso. O único martelo em concílio ecumênico batido foi em Trento, justamente para fazer valer o costume católico que estava sendo quebrado por Lutero naquele momento, ao aceitar um cânon que era tradicional. Ninguém está dizendo que a Igreja Católica Romana nunca usou os apócrifos até Trento. O que a gente está dizendo é que a Igreja Católica Romana nunca teve um decreto oficial em concílio ecumênico acerca do cânon, incluindo os apócrifos até Trento. O uso, claro, é anterior, mas o cânon tradicional que foi estabelecido no século IV, de forma orgânica e natural, por vários concílios regionais, esse cânon que a Igreja Protestante segue, foi um cânon que foi sendo cada vez mais desconsiderado
praticado pela Igreja Católica Romana a partir do momento em que ela ficou cada vez mais poderosa e cada vez mais política. Trento bateu o martelo, finalmente, no século XVI, naquilo que a Igreja Católica já estava praticando. É importante que católicos consigam abrir a cabeça e pensar de uma forma diferente. Concílios, geralmente, batem o martelo sobre práticas orgânicas que a igreja começou a assumir. Trento foi a primeira batida do martelo, mas você ter a igreja praticando isso antes não significa que já havia um martelo batido antes. É como se a igreja só pudesse fazer aquilo que foi definido em concílio ecumênico anteriormente, o que não é verdade. A igreja reconheceu a voz de Deus, a igreja foi seguindo as suas práticas, foi mudando muito ao longo da história, à medida que a única igreja foi tendo poder sobre as outras. E é aqui que vem o mais importante de tudo. Todo esse vídeo é inútil. Sim, esse vídeo inteiro é inútil. E eu vou te provar o porquê. Quando eu falo pra vocês que a Igreja Católica utilizava o mesmo livro dos apóstolos, essa frase tá errada. Porque os apóstolos já são a Igreja Católica. A Igreja Católica não usa a Septuaginta porque está copiando a atitude dos apóstolos. Não, não, não. Os apóstolos já são a igreja. A igreja só continua aquilo que eles já estavam fazendo. E eu vou te dar mais um argumento para você entender isso. O cânon do Antigo Testamento, ele veio dos judeus, a Tanakh e a Septuaginta. Mas e o cânon do Novo Testamento? O cânon do Novo Testamento veio da Igreja Católica, não veio de um outro lugar. E aí eu pergunto para vocês, protestantes, se vocês já acreditam no cânon católico do Novo Testamento, por que cargas d'água vocês quiseram abdicar do Antigo Testamento também? E isso é história, isso não é fé. Você não precisa acreditar, é só você estudar e ver. E ele encerra o vídeo justamente com a velha falácia do romanismo retroativo, de achar que a Igreja Católica moderna é os apóstolos, que a Igreja Católica moderna e os apóstolos são a mesma coisa, e que a igreja só continua a prática dos apóstolos, e quem deu a Bíblia pro mundo foi a Igreja Católica, aquela velha conversa católico-romana de sempre, do romanismo retroativo, tentando fazer parecer que todo e qualquer ajuntamento de crentes do passado era a Igreja Católica Romana, e que se os crentes de forma orgânica, através de vários concílios regionais e de várias percepções de teólogos, de pais da igreja e da própria comunidade, da Assembleia dos Santos, reunida, dizendo qual era o documento que eles receberam, que eles usavam, que isso é a Igreja Católica entregando o Novo Testamento. Não é. Isso é a Igreja de Deus reconhecendo a voz do seu Senhor e que vocês tentam tomar pra si, como se fosse uma decisão autocrática de uma instituição central. Instituição essa na qual todos nós devemos ter fé, devemos todos baixar a cabeça e aceitar como um representante de Deus na Terra. Coisa, desculpa, eu não consigo acreditar que é. Isso é fé. Não é história. Isso é crença. Isso é a geografia, não é história da formação da Bíblia. Essa é minha resposta ao vídeo do Guilherme Cadoá. Assim como ele disse no vídeo dele, esse não é um vídeo pra criar treta, ninguém vai lá xingar o cara, ninguém vai lá brigar com o cara, não vai lá ficar xingando o cara, nada parecido. O cara é um rapaz do bem, não vai xingar os outros por causa de divergência teológica não, tá? Um abraço aí pro Guilherme, pessoal do Santa Carona. Se você quiser saber mais sobre o assunto da formação do cânon, a gente tem 6 aulas lá na Escola de Teologia, custa R$ 39,90. Você entra lá na escola, paga um mês só, tem 7 dias de graça aí pra você usar, você assiste a 6 aulas de uma vez, tem transcrição pra você baixar em PDF bonitinho de cada aula, tudo editadinho, com referência, com fonte primária, com bibliografia. Você assiste lá 6 aulas e você sai, se quiser. Assiste só essas aí, vai ser bom pra sua vida, tá bom? A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, em 2 dias de teologia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.